Olá, boa tarde. Está no ar o programa Hora Cidadã. Agora são 5 horas e 2 minutos. Estou aqui na TV Guarulhos com a doutora Thaís Jurema Silva e Thaís Pirani Fernandes. Hoje vamos falar sobre meios alternativos de resolução de conflitos. Tudo bem, Thaís? Tudo bem. Doutora Thaís, tudo bem? Tudo bem, eu agradeço a oportunidade de nós estarmos aqui, trazendo um pouco de informação que a gente possa passar para os ouvintes da TV Guarulhos. Obrigada. Tudo bem, doutora Thaís? Também é Thaís Pirani Fernandes. Isso, prazer estar aqui para falar de um tema tão importante para a sociedade. Importante, atual. Sadraque, sei que você está nos assistindo, eu vou te demitir. Você e o Gersi está faltando muito no programa, viu? Sua amiga Thaís está aqui e sentiu a sua falta. Um abraço, viu? Que eu sei que está assistindo a gente. Pessoal, a doutora Thaís Jurema Silva é advogada, mestre em Direito, coordenadora da Comissão de Direito Empresarial da OAB Santo Amaro, presidente do IBRAC. A doutora Thaís Pirani Fernandes é advogada também, mestre em Direito. Ela tem pós-graduação, é isso? Em mediação, resolução alternativa de conflitos na Universidade de Castilla-La Mancha, na Espanha, que nós fizemos juntas. Recente, não foi? Isso, nós terminamos agora em janeiro. Pessoal, se tiver dúvidas, sugestões, mande e-mail para horacidadã@hotmail.com. Hoje vamos falar sobre meios alternativos de resolução de conflitos, explicar aqui para o cidadão, para o advogado, o que é mediação, o que é arbitragem, e mostrar para os advogados que estão nos assistindo, o pessoal de Santo Amaro, doutor Samuel, doutor Luiz está lá nos assistindo, o que é a mediação, o que é a arbitragem. E a doutora Thaís vai estar explicando para a gente que a mediação e a arbitragem ela não vai tirar o trabalho do advogado, por exemplo. É uma coisa que ele vai agregar. Na mediação, a doutora Thaís vai poder explicar melhor, que na mediação existem técnicas para resolver os conflitos, através da psicologia, porque muitas vezes os conflitos não é uma questão jurídica. Às vezes é uma questão psicológica, uma picuinha familiar. Não é isso, Thaís? Explica, Thaís, para o cidadão, o que é a mediação? Na verdade, eu advogo há 15 anos e durante esse período, cada vez mais, analisando os próprios casos do meu escritório, que tem cerca de 3 mil processos, nós verificamos que a maior parte dos conflitos, o judiciário não dá uma solução efetiva, porque se inicia, por exemplo, no ambiente familiar, se inicia com uma ação de alimentos, depois passa por uma execução de alimentos, depois um questionamento sobre guarda, aonde poderia ser evitado através da mediação, né? Então, com esse intuito, na verdade, nós já vínhamos acompanhando, inclusive, o projeto de lei que tem o intuito de modificar a lei de mediação e arbitragem já existente no nosso país. Nós nos empolgamos, fomos fazer um curso de pós-graduação na Espanha, onde já está consolidado, porque a Espanha também tinha os mesmos problemas que nós temos aqui no Brasil, até porque a nossa cultura latina tem essa questão conflituosa, né? Inclusive, em virtude disso, nós fizemos até parceria já com uma outra Câmara na Itália, porque nós temos essa mesma peculiaridade. Né? Então, os latinos são realmente conflituosos, que querem fazer, não que nós não estamos aqui com o intuito de prevalecer os direitos, nós efetivamente queremos que esses direitos sejam respeitados. Sim, sim. E para que isso ocorra de fato, às vezes a morosidade do judiciário, por uma questão estrutural mesmo, não é exclusivamente por uma vontade dos juízes, não é isso, pelo contrário, os juízes até têm muita vontade, mas dentro do panorama que se encontra hoje no nosso Poder Judiciário, não existe mecanismo suficiente, a máquina não comporta a quantidade de processos existentes, né? Em virtude disso, e até porque uma sentença judicial, na maioria das vezes, não traz de fato a solução de litígio, nós fomos estudar, né, para poder trazer à população, trazer à sociedade uma outra forma de resolução de conflitos.
Thaís, importante falar para o cidadão que está nos assistindo, para os advogados, enfim, quem está nos acompanhando aqui ao vivo, são 5 horas e 6 minutos, que a mediação, ela não, o que vai acontecer? Quando você se submeter a uma mediação, você pode e deve e tem que estar com o seu advogado. Na verdade, não é verdade, Thaís? Então, não vai suprimir, na verdade, o advogado. Isso que é importante. Porque eu já vi muitos advogados, inclusive, tem um certo receio, talvez por desconhecimento. Né? E o que é bacana, eu fiz um curso super rápido de mediação, Thaís. As técnicas da mediação é muito importante. E o que a gente aprendeu? Jamais a parte vai submeter uma mediação sem o advogado. Isso é importante explicar para o cidadão, para quem está nos assistindo, que você vai conversar com o seu advogado. Mas o mediador, ele não pode impor um acordo. Ele vai só mediar. Ele vai tentar mediar as partes para chegar numa composição. Porque, às vezes, você fica litigando 5, 6, 7, 10 anos no judiciário e, de repente, não é verdade? E por que você não pode antecipar, fazer um acordo? Porque, às vezes, é uma falta de diálogo. Isso que é importante na mediação. Na verdade, a gente tem a questão da comunicação, né? Que quando há um litígio, a comunicação fica truncada. Né? E através da mediação, aí falando de um dos meios alternativos da resolução de conflitos, a gente faz com que, através de técnicas, como você bem ponderou, essa comunicação fique mais possível. Né? É óbvio que nem em todos os casos a mediação vai resolver o problema, a necessidade também das partes estarem envolvidas naquele procedimento. Mas torna, através de técnica, possível com que as partes de fato resolvam seus conflitos. Né? Então, em virtude disso, é que nós focamos os nossos estudos, nós duas somos professoras, enfim, e focamos nossos estudos para que a gente possa, não só dentro de um panorama daqueles que vierem a estar em um procedimento de mediação e arbitragem dentro do Instituto, como também para a sociedade através de projetos sociais, né, que tem o intuito de levar essa facilidade de comunicação, uma facilitação de comunicação, melhor dizendo, para a comunidade, para a escola, para o condomínio, para trazer perto, de fato, ao cidadão essa possibilidade que, na maior parte das vezes, ele desconhece. É legal, Thaís, o que você falou, porque a mediação não é só no judiciário, é familiar, a mediação escolar, as técnicas da mediação você usa na sua família, para você, de repente, resolver um conflitozinho ali na família, que a gente briga no dia a dia, de repente, com o irmão, com a mãe, não é verdade? Então, e exatamente em virtude disso que a matéria nos encantou tanto, né? Nós tínhamos um conhecimento panorâmico, né, em virtude, porque foi uma das nossas matérias dentro do mestrado, enfim, mas de uma forma muito panorâmica. E nós vimos, através de estudos de fatos, que é possível, porque se é possível em outro país latino, com certeza é possível no nosso país, né? E é tão próximo de nós, que é só a gente dar um passo para que isso ocorra. Mas isso é necessário que a gente tenha essa divulgação e, de fato, alguns advogados têm receio, enfim. E mais do que isso, a gente tem que colocar de uma forma bem clara que tanto o procedimento de mediação como o procedimento de arbitragem, eles estão sujeitos à Constituição Federal, que tem entre os seus princípios a ampla defesa e o contraditório. Então, impossível, né, se opor a isso e fazer com que o advogado, porque nós somos, antes de mediadoras e árbitras, nós somos advogadas, né, e temos orgulho, muito orgulho de sermos advogadas, o advogado é imprescindível para a administração da justiça. Sim, e o que eu falei aqui, na mediação, o advogado vai acompanhar o cliente. O mediador, ele não vai impor um acordo. Através de técnicas da psicologia, várias técnicas de negociação, se chega mais rápido a um acordo, às vezes uma técnica nem o juiz não tem. Então, existem... A doutora Thaís pode falar do Instituto IBRAC, né, Thaís? Que provavelmente vai oferecer cursos, alguma nesse sentido. É aquilo que nós falamos, você pode fazer mediação escolar, a mediação em casa, não é só no judiciário. É para resolver os conflitos.
E isso não vai excluir o advogado, por exemplo, no caso no judiciário, do cliente estar com o advogado. Então, é uma técnica para resolver de forma mais célere o conflito. Não é isso, Thaís? Se eu falei alguma coisa errada, doutora? É isso. Na realidade, essa parte, esse pensamento, esse posicionamento da resolução alternativa através da arbitragem, da mediação ou da própria negociação, garante aquela pessoa que tem um problema e que muitas vezes não deseja o desgaste do Poder Judiciário ou porque deseja uma análise por um especialista, pela arbitragem, ou ainda eu desejo solucionar o meu conflito, eu não vou tirar do advogado este poder, essa atuação. Pelo contrário, o advogado ele é parte integrante e mais, como advogada, o meu pensamento, e assim como o da Thaís, vem para trazer a justiça. Então, se é uma justiça que vem do Poder Judiciário, ou de uma justiça privada, ou de uma mediação, ou de uma negociação, o que importa socialmente é a justiça. Sim. Para o Poder Judiciário é importante porque você não tem uma concorrência. Você tem uma outra forma de solucionar, então você desafoga o judiciário. O próprio advogado ele sofre pela demanda, pelo volume, pela falta de estrutura do Poder Judiciário. Nós temos julgamentos demorados e ele vive de honorários. Sim. Então, até o processo terminar, ele também tem um prejuízo. Se ele tem uma solução antecipada, a parte, o cliente ganha, a sociedade ganha e o advogado ganha. Sim. E o próprio juiz, enfim, toda a estrutura do Poder Judiciário também tem benefícios a partir do momento que eles terão, sim, casos mais complexos, mais específicos, que se exige a atuação de um juiz togado para análise e, como ele não tem uma demanda com esses casos que são mais acessíveis, você consegue tratar cada caso com a sua devida importância. Com relação aos cursos, que até você comentou, é importante destacar o quê? A mediação, a negociação, essas soluções alternativas, elas são necessárias em toda a estrutura social. Mediação, nós temos algo que é muito corriqueiro, muito comum e que tem eficácia, que é a justiça restaurativa, dentro do âmbito da educação. Então, nas escolas, desde do ensino infantil, as crianças já aprendem que alguém vai resolver um conflito e elas aceitam isso. Então, nós temos uma tendência, uma mudança social para esse posicionamento, esse pensamento. Doutora, doutora, nas faculdades hoje não tem já tem mediação, arbitragem, tem disciplina, já tem? Tem arbitragem. Arbitragem, no caso. Por conta da lei. Agora, como nós temos o projeto de lei, que está em discussão no Senado, provavelmente a mediação também será um tema específico. O que hoje nós temos na maior parte dos conteúdos programáticos, planos de aula dentro de instituição de ensino, cursos pequenos ou cursos livres, ou ainda dentro da matéria de arbitragem você tem algumas noções de mediação, mas não algo tão específico com o ensinamento das técnicas. Doutora, você acha que para as classes, classe média ou as pessoas que não têm tanto acesso à arbitragem, você acha que talvez por falta de divulgação e do valor e falta de informação, eu acho que, desculpa a expressão, talvez não colou ainda a arbitragem por isso, ou falta informação, ou falta, os órgãos oficiais incentivar e dar possibilidade do cidadão submeter a arbitragem, através até de campanhas publicitárias informando, para desafogar o judiciário e para a pessoa que, de repente, porque eu sei que as empresas têm poder econômico, então ela pode submeter a arbitragem. Agora, o cidadão, tudo bem, de repente é um conflito de menor potencial, né? Um valor menor, mas de repente ele quer submeter a arbitragem e de repente ele não tem a condição financeira ou a informação. Você acha que falta incentivo, falta informação e o valor ser um valor mais acessível para que o cidadão consiga ter acesso à arbitragem? Claro, a justiça é para todos. Então, na realidade, até foi um dos posicionamentos nossos dentro do Instituto, tem que ser um valor acessível, porque um valor maior para grandes empresas que tenham poder econômico, nós temos já isso muito usado, principalmente com as multinacionais. Mas se eu garanto a justiça privada para toda a coletividade, você tem a possibilidade, através de recursos financeiros,
possíveis dentro daquele convívio, dentro daquele contexto, com que todas as pessoas tenham acesso. Acho que essa é a intenção até do nosso instituto, de aproximar a sociedade de uma solução alternativa e não se tornar obrigatório, só posso o Poder Judiciário por conta do valor. Até porque, quanto tempo leva um processo dentro do Poder Judiciário? O tempo, ele tem um gasto, só que ele é um gasto diluído. Mas talvez com uma sentença antecipada, como na arbitragem em até 6 meses, ou até mesmo com a mediação, você não tem a necessidade de um procedimento, você tem um valor menor e uma solução. E a garantia da justiça, que é o mais importante. E às vezes você pensa que a arbitragem, no caso, seria um valor, você vai despender valor maior, mas não é um valor maior. Porque a demora, o custo do judiciário, de repente, se for colocar isso na ponta do papel, de repente sai um custo até maior. Claro. Então, existem 2 custos, né? Um custo que é o financeiro e outro que é emocional. Então, para nós, que estamos acostumados a estar dentro do Poder Judiciário, dentro do fórum, é algo comum, é só mais uma audiência, é só mais um dia. Mas para a parte, aquilo traz um incômodo muito grande. A pessoa e às vezes, doutora, aquele é o caso da vida dela. Claro. Né? É o problema da vida dela. Então, para nós, pode ser um problema pequeno comparando com outros problemas. Mas quando a gente tem um problema, só a pessoa sabe qual é a gravidade daquele problema para ela mesma. E é importante a gente observar também que, assim, é necessário que o cidadão busque, sim, formas alternativas de conflito, de resolução de conflito, mas com profissionais sérios. Sim. Por quê? É imperativo que esses profissionais tenham a técnica, até para que o problema, que às vezes é pequeno, não se torne maior, né? Então, a gente está falando, de fato, de formas alternativas de conflito, de resolução de conflito, mas com técnica, né? Com estudo, fazendo com que, de fato, aquilo seja importante e que o caso da pessoa seja tratado com a devida importância que ela merece, né? Então, para o judiciário, é mais 1 em 1 milhão, tá certo? Para a pessoa, como você mesmo disse, né, é o caso da vida dela. Verdade. Então, e às vezes, o que se expõe não é efetivamente o problema que ela tem, ou o problema que ela busca solucionar, né? E como não há a possibilidade de o judiciário ir a fundo a respeito desse problema, né? É importante que essa pessoa busque outras formas de resolução de conflito. É óbvio que nem sempre, por exemplo, a mediação vai trazer a solução que se espera, enfim, ou a arbitragem, mas é importante que as pessoas tenham acesso a essa informação que é possível para ela. E o diálogo, né? A comunicação, doutora, é aquilo que você estava falando, é muito importante na mediação, né? O diálogo, a comunicação. De repente, a pessoa está litigando no judiciário e o primeiro contato vai ser depois de 4, 3 anos na primeira audiência. E a mediação já vai antecipar esse contato. Então, acho que isso que é importante também. É importante a gente observar que o mediador é um facilitador da comunicação, né? Porque muitas das vezes a gente encontra um entrave na comunicação. Verdade. Né? Então, se fala uma coisa, se ouve outra, né? E o mediador, ele também tem essa função de fazer com que as pessoas tenham a possibilidade de ouvir de forma diferente, né? A mesma situação, né? Então, e é importante que a gente traga isso para a sociedade, como nós já falamos, através não só da questão da mediação e arbitragem, numa sessão, enfim, dentro da nossa Câmara, mas também através dos nossos projetos sociais, que tem o intuito, sim, de levar esse conhecimento para o cidadão, né? Não simplesmente para o advogado, para aquele que ouviu tornar dizer... acessível. Tornar acessível. Assim como o judiciário isso. deveria ser mais acessível ao cidadão. Isso é importante a gente comentar aqui, porque muitas vezes, nesse curso rápido que eu fiz sobre mediação, o que se propõe também é fazer a mediação
não naquele ambiente hostil, porque muitas vezes a pessoa tem medo daquele ambiente hostil do fórum. Porque para nós que somos advogadas, nós estamos acostumadas. Mas a pessoa, ela tem medo, ela tem receio, tem medo do juiz, ela tem medo daquele ambiente. Então, ela fica travada. Né? Inclusive, é importante ressaltar que inclusive, hoje o judiciário faz campanhas da mediação, né? De conciliar, que o caminho é conciliar. Então, o que nós estamos falando aqui, inclusive, o judiciário hoje orienta, existe hoje, quando você propõe uma ação, ou quando, de repente, você faz um recurso de processo e vai para o tribunal, antes mesmo submeter uma sessão de conciliatória com o mediador, para, de repente, tentar ali já resolver aquele problema. São programas do próprio Conselho Nacional de Justiça, né? Então, de fato, isso é algo de suma importância e, mais importante ainda, a gente pensar que não é só uma questão de um processo judicial ou de um meio de ter um processo diferente. Pelo contrário, a mediação, ela traz a possibilidade de você de ter a autorresolução do conflito. Que é mais importante. Né? De um conflito que pode ser uma coisa boba de dentro de casa, que às vezes, em virtude dessa ausência de comunicação, isso se torna algo tão grande que vai trazer problemas para o resto da vida da pessoa. Verdade. Doutora Thaís, fala para o cidadão qual que é o site do IBRAC e o contato. www.ibrac.org e o telefone... O e-mail é contato@ibrac.org. O telefone é 5103-0812. Para quem quiser, inclusive, maiores informações, no nosso próprio site já fala o que é a mediação, o que é a arbitragem. Alguns dos nossos projetos já se encontram no site. E o que nós pudermos fazer com que a sociedade se movimente, porque o intuito do Instituto é exatamente esse, fazer com que a gente possa, de alguma forma, contribuir para a sociedade, contribuir para que as pessoas possam viver melhor, porque a gente já tem tanto problema. Verdade. Né? Então, a gente tem problema quando a gente pega um ônibus lotado, quando a gente vai num hospital público e, infelizmente, fica horas, ou não só no hospital público, porque no convênio você paga convênio e fica também várias horas para ser atendida, ou vários meses para marcar uma consulta, né? Então, infelizmente, a gente... Antigamente era só do poder é uma questão da saúde pública, né? Hoje a saúde privada também tem esse problema. Então, e a gente já tem tantos problemas com que aqueles que a gente pode, de alguma forma, melhorar, tá certo? Resolver de uma forma mais célere para diminuir o sofrimento, porque é um sofrimento emocional, né? Um litígio no judiciário, dependendo da situação, ainda mais quando é família, questão familiar, né? Às vezes questões de saúde, é complicado, é muito complicado. E às vezes é uma coisa tão... Não é nem jurídica, doutora, às vezes é uma questão psicológica, uma picuinha. Emocional. Uma alienação parental, por exemplo, que é importante a gente falar que muitas vezes o casal briga, às vezes coloca o filho contra o pai, contra a mãe. Isso é importante, que inclusive isso é crime, né? É importante a gente ressaltar isso aqui, porque é crime. Então, nunca use na separação o seu filho, a sua filha, né? Porque é o direito natural de ter acesso ao pai e à mãe. E nós vemos muito isso nas questões familiares. E é importante a gente observar que, assim, o que mais nos levou a este lado foi exatamente a possibilidade de a gente ajudar, de alguma forma, a sociedade, né? Então, nós temos cada qual a nossa atividade, né? Eu sou advogada, professora, enfim, tenho a Thaís também, a dupla de Thaís, né? Nós temos nossas atividades. O intuito de fomentar isso de uma forma que se torne acessível para a maior parte da população, né, para que ela possa primeiro conhecer, né? Então, o primeiro intuito é que ela tenha acesso a essa informação, né? Que infelizmente a gente sabe que nem nós, advogados, nós, estudiosos do direito, sabemos de todas as leis, quiçá a população. Né? Então, é algo que já está estabelecido há um certo tempo e que a população, nem o mundo jurídico, às vezes, tem acesso, não tem o conhecimento. É verdade. Né? Então, isso é bastante importante. E também, na realidade, garantir à sociedade um atendimento mais especializado,
Então, muitas vezes, enquanto advogada, eu recebo, o cliente tem já o seu compromisso profissional, ele já tem as suas atribuições e uma audiência é marcada em um dia que ele tem esse compromisso, então ele deve se ausentar no trabalho, ele tem esse constrangimento. Então, em uma resolução alternativa de conflitos, no nosso caso, o agendamento dessas reuniões, dessas sessões, em um horário que aquela pessoa realmente tem possibilidade, não terá outro prejuízo. Então, porque senão você tem uma reação em cadeia. Um conflito tem desencadeado outros e outros. Então, a garantia social mesmo e o acesso à justiça, que é o mais importante. Que é muito importante, o acesso à justiça. Que a justiça que ela é distante do cidadão, ela se torna uma injustiça. Sim. Não é verdade? Pessoal, o programa está no finalzinho. Doutora Thaís, gostaria que você deixasse um recadinho para o cidadão, para Guarulhos, e aqueles que nos acompanham pela internet todo o Brasil, a doutora Flávia lá na Bahia, pessoal do Rio Grande do Sul, meus amigos que nos acompanham, eu sei que toda terça-feira nos acompanham aqui pela TV Guarulhos, pelo site, para quem está fora de Guarulhos, deixa um recadinho para o cidadão, deixa um recadinho do Instituto. Sim, nós até queremos agradecer o convite, mas não só isso, como o nosso aspecto também é social e nós temos projetos sociais, vamos trazer uma semana de mediação e resolução alternativa de conflitos em algum local popular, a ser divulgado em parceria com o programa, justamente para tirar dúvidas e também, quem sabe, resolver alguns conflitos sociais, de condomínio, enfim, familiares. Estamos à disposição. Doutora Thaís, deixa um recadinho para o cidadão. Eu agradeço muito o convite. A Cris é uma pessoa muito querida. Obrigada. E a oportunidade de a gente estar trazendo informação para a sociedade já é um grande ganho para nós. Sim. Né? Então, nós esperamos poder contribuir de alguma forma, não só com Guarulhos, né, que tenha o objetivo aqui o programa, mas com toda a sociedade, para que, primeiro, traga a informação, porque é de extrema importância. E segundo, para que a gente possa colaborar, de fato, para com a resolução alternativa de conflitos e que traga, assim, esse senso de justiça que está faltando tanto na gente, uma realidade, né? Que a gente não tenha essa sensação que hoje nós temos de impunidade. É claro que o nosso instituto não tem o intuito de estabelecer regras criminais, não é essa a finalidade. Mas, no que a gente pode, no que está dentro do nosso alcance, através dos direitos patrimoniais disponíveis, né? Que a gente possa tornar isso uma realidade, começando, talvez, pequenininho, né? Dentro da nossa casa, dentro da nossa escola, dentro do nosso condomínio, para que nós, de fato, nós tenhamos uma vida melhor. Esse é o nosso objetivo. E que cada cidadão que esteja nos assistindo seja um mediador na sua casa, na sua escola, no seu bairro, para resolver os conflitos. Né? Procure o IBRAC, procure outros órgãos que tenham cursos, né? Tem internet, né, Thaís? Então, hoje nós temos aí os meios sociais. Então, hoje, não tem a informação quem não quer. Então, assim, busque, questione, seja um cidadão, não só na época do futebol, né, que nós torcemos tanto para o Brasil, mas seja um cidadão que se preocupe com essas questões sociais, com a política, porque uma coisa é fato, só o legislativo, só o político, ele não vai dar conta de tudo. Então, se cada um na sociedade fizer a sua parte, não importa o que você faça, mas um pouquinho que você para ajudar a sociedade, já vai estar contribuindo bastante. Pessoal, um abraço, até o próximo programa. Entre no site do Instituto, e o e-mail é contato@ibrac.org. O site é www.ibrac.org. Um abraço, até o próximo programa.